cara. Rapaz. Olha, Não tem em cima do muro, hein? Vou te não, falar 2 jogadores da história do Botafogo e você escolhe um dos 2. O tá. critério que você quiser usar é seu. É porque quem usava a chuteira maior. O critério é seu. Não, Fechado? assim, eu podia ir naquele até mais fácil. Porque o Jefferson eu vi jogar, né, tal. Isso. Mas não, eu vou falar o seguinte, eu vou ficar com o Manga, tá? Porque o Manga, o Jefferson, claro, teve também numa conquista conosco tão importante, também acesso de Série B tão importante, 2015, recusando proposta da Europa, já um jogador de seleção brasileira pegando o pênalti do Messi, tá? Como também vários outros anos, né? Foi tão importante para boas campanhas do Botafogo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Mas o Manga, né? A história do o bicho é certo. Vestir alma botafoguense também, né, cara? Pois é, cara, fazer parte daquela Célia Fogo, quer dizer, como você falou, Léo, tem a ver com essa questão da alma botafoguense, né? Um cara assim imortalizado, infelizmente, recentemente nos deixou, mas nessa daí eu fico com o Manga, porque é, além dos títulos, né? Várias defesas tão importantes. Essa história do bicho é certo, né? Enfim, confrontos contra o Flamengo, acho que isso também imortalizou. Isso virou até uma cultura popular do bicho é certo, né, cara? Exato. Pô, todos os torcedores de outros times conheceram essa história. Uma vez, ano passado, eu peguei um Uber indo pro Newton Santos, acho que, cara, foi Corinthians, não me lembro o jogo. Aí eu era um tricolor, ele tava ouvindo o jogo do Fluminense. Ele, cara, era um senhor. Eu lembro de cabeça o time do Botafogo de 68. Nem era o Manga, né? Aí ele falou do Cal, etc. Aí ele falou, pô, mas quem eu gostava era o Manga. Porque ele fazia os cara lá se borrarem de medo, que ele falava que o bicho era certo, os caras já entravam em campo se borrando Já de medo. estava mordido, né? Ele já entrava mordido. E um tricolor falando isso, né? Um tricolor falando isso. Então, Manga, Jefferson Manga, fica com Manga. Vamos pro próximo aqui. Gatito ou Paulo Sérgio? Olha, meu pai me falava muito do Paulo Sérgio, né? Grande goleiro ali dos anos 80, né? Tivemos o prazer de vê-lo jogar também no beach soccer na seleção brasileira, lembra, Aquele Léo? ali, anos 90, né? Do É, Júnior, era Júnior Negão, era o Paulo isso, Sérgio no gol, né? exatamente. Paulo que esteve naquele time do Botafogo que foi Assaltado. assaltado, né, contra o São Paulo naquele 3-2 lá no Morumbi, no Brasileiro de 81, enfim. Grande goleiro. Meu pai até falou que para a estatura de goleiro ele era um pouco menor, mas que nunca comprometeu, né? Mas assim, o Gatito, eu vou ficar com o Gatito nessa, porque Gatito deu ao botafoguense, ele nos ajudou a quebrar algumas escritas. Uma delas, por exemplo, já há um tempo, né? Nós jogamos a Libertadores de 2014, porém voltamos ali em 2017 e no que se fala de classificar, né? Pela primeira vez a gente jogou pré, não, tínhamos jogado também uma pré na Liberta de 2014, foi um jogo só com o Deportivo Quito, né? 1-0 lá, 4-0 a gente aqui, show do Alisson. Mas nessa daí, pela primeira vez, nós tivemos dois confrontos em pré-Libertadores contra equipes campeãs, Colo-Colo Sim. e Olímpia, tá? E o Gatito ele foi muito importante, tá? Lembrando que ele não jogou contra o Colo-Colo, ele jogou contra o Olímpia, né? Ele entrou, inclusive, naquele segundo tempo e foi muito decisivo. Quem jogava era o Elton Leite, né? Que hoje está no Fortaleza. Mas o Gatito ele entrou naquela decisão por pênaltis e nos ajudou. Fora também que vários outros confrontos, jogos eliminatórios, o Gatito nos ajudou também com defesas de pênaltis. Uma delas, por exemplo, que eliminamos o Sport na Copa do Brasil também de 2017. O primeiro jogo ele pegou um pênalti do Diogo Souza. E aquela final, cara, do Carioca, talvez ali um dos últimos que foram emocionantes, vamos dizer assim, Gol do Carly. o gol do Carly, né? Então, assim, acho que o Gatito, eu acho que ele teve assim momentos assim mais de destaques, até mesmo nos momentos difíceis. Por exemplo, no Brasileiro de 2019, que foi uma luta para não cair e com muitos temperos a mais. Quais deles? Muito se falava na época do Botafogo não cair para se tornar Botafogo SA. Bom, Eu me não lembro. foi ali. Lembra desse papo? Eu acreditei nessa Isso, balela, cara. Eu acreditei. isso. E o Vai, Gatito, vai, claro. vai salvar a gente do rebaixamento, se lembra? Vão salvar a gente do rebaixamento que não tem mais salário atrasado.
Eu acreditei, eu fui otário. Fomos dois, Léo. Tanto que a cada defesa do Gatito, a cada ponto que conquistamos, vamos ficar ricos! Vou ficar... Mas eu fico com o Gatito nessa. Boa. Vamos lá. Josimar ou Carlos Alberto Torres? Ai, rapaz. Cara. Eita! Assim que é bom, responsabilidade. Tem que ter polêmica, não pode ficar em cima do muro, rapaz. Não pode jogar na retranca aqui. Não pode jogar na retranca. Olha só, atenção, amiga, amigo, assistindo a gente aí, se inscrevam no Fogão Net, no Almanac Botafoguense, deixa o like, meu amigo Léo. Carlos Alberto Torres, indiscutivelmente um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, nosso capitão do Tri. Bom, inesquecível, Carlos Alberto, que tinha um apelido carinhoso, né, de Capita, né? Bom, teve passagens, claro, de destaque no Botafogo também, no Fluminense, não foi, Léo? Foi no Fluminense, no Santos. Sempre fico na dúvida se foi Flamengo ou Fluminense. Foi Fluminense como jogador. Fluminense. Enfim, capitão do Tri Mundial, como treinador, nos deu, né, aquela conquista da Conmebol de 1993. Vale ressaltar também que ele assumiu o Botafogo no Brasileiro de 97 e nós estávamos quase na zona de rebaixamento. Sebastião Rocha, lembra disso? E aí ele assumiu aquele Botafogo, inclusive voltou a dar oportunidades para o Simval, né, o nosso artilheiro da conquista da Conmebol. Artilheiro da Paz naquele Campeonato Brasileiro. Ele fazia gol e fazia a pomba da Paz. A Pomba da Paz. E quase que a gente consegue ainda a classificação. No último jogo a gente empata 3-3 com a Portuguesa no Maracanã. O Botafogo precisava ganhar esse jogo por 3 gols de diferença, que ele classificava entre os 8. Bom, Carlos Alberto Torres, sem dúvida, é um ícone, né? Na nossa história, na história do futebol brasileiro, na história do futebol mundial. Bom, quando o Botafogo conquistou a Guanabara de 2015, homenageou também o glorioso ao lado de Beckenbauer. Lembra disso? Lembra desse vídeo? Mas... Rapaz, polêmica, né? Por que eu vou ficar com o Josimar? Dedé, mas de história como jogador, Carlos Alberto é maior. Mas se tratando de Botafogo, rapaz, Josimar é o nosso lateral direito daquele 89. Sabe? Verdade, né? E aí, a gente estava falando aqui no início da transmissão que 89 é um marco na história do Botafoguense. Por favor, Dedé, como assim? Você não está escolhendo Carlos Alberto? Entenda, eu estou usando como filtro por ser um cara, mais um jogador tão decisivo numa conquista que tirou o fogão da fila, né, de 89, certo? Então, Josimar, que fez um golaço na Copa de 86 também, né? Vou escolher ele. Boa. Voltando aqui. Ai. Sebastião Leônidas ou Bastos? A outra também. Ai. A outra também. A outra, tu já viu o spoiler da próxima. O bicho vai pegar aqui. Bom. Rapaz, eu tô nervoso, hein? Quanto tempo eu não ficava nervoso? Isso, cara? Para de suar, calma aí, fica tranquilo. Estamos entre amigos aqui. É verdade. Estamos entre amigos. Não, agora sim, mas daqui a pouco mais gente vendo. Gosto disso, com polêmica. Olha só. Não, eu vou usar. Porque aí, tá? É um filtro que eu considero assim justo, tá? O Bastos, ele esteve, né? Ele nos ajudou a alcançarmos marcas inéditas na nossa história, como, por exemplo, a conquista da Libertadores. Tá? Sebastião Leônidas, sem dúvida, esteve, né? Eu, certa vez, conversando com o nosso outro ídolo, Carlos Roberto, era claro, que ele mencionava, das maiores escalações, maiores times que o Botafogo teve em toda a sua história. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que está sagrada, assim, que está naquela prateleira e incontestável. Mas aí que tá. Quando a gente fala de uma maior conquista, você me perguntou qual para você, Dedé, qual a maior conquista do Botafogo? Eu disse que era a Libertadores. O Bastos só não jogou a final, mas em toda aquela campanha foi fundamental, né? Não, minto. Ele não jogou ele também. Jogou também contra o Atlético Nacional, né, na estreia. Isso. E contra a LDU na altitude. E a LDU na altitude, né? Porque ele sentiu uma dor na coxa. Isso. A estreia do Arthur Jorge.
E não jogou também contra o Penharol, né, no Isso, segundo isso. jogo. Mas ainda assim, tá? Usando esse filtro como consideração, em consideração, eu vou ficar com o Bastos. Fechado. Então, na próxima vai usar esse filtro também? Gonçalves versus Barbosa? Então, o Gonçalves, até quando jogava no Flamengo, Gonçalves, fica bravo não, hein? Porra. Gonçalves é Fez gol maravilhoso. contra, eu tava no Maracanã esse dia. Então, do 3-3, né? Gente, o Gonçalves, até quando jogava no Flamengo, ele foi bom pro Botafogo. Ah, garoto. Daquele 3-3, né, Léo? Que você tava lá, o Flamengo chegou a abrir 3-1, foi Sim. recuar uma bolinha ali pro Zé Carlos e meteu pra rede. É minha Depois primeira lembrança de Maracanã, desculpa te interromper, eu já contei aqui em outro episódio, minha primeira lembrança do Maracanã, e a lembrança que eu tenho viva do Maracanã, daquele dia, eu não tenho mais nada, sou eu descendo a ladeira com meu pai, né, do Maracanã, descendo a rampa, que a gente saía mais cedo naquela época, saía 5 minutos antes, pegar carro, ficar confusão ali fora, e ouvir o gol do Botafogo, o Botafogo empatando, a torcida do Botafogo comemorando e eu abraçando meu pai. É a minha primeira lembrança do Maracanã, é o empate do Botafogo. Desculpa te interromper. Não, que isso, maravilhoso, Léo. E assim, é um jogo marcante. Meu irmão, nessa época, eu tinha 1 ano, né? Meu irmão ele já mais velho do que eu, meus irmãos, então eles acompanhando esse jogo com meu pai, e meu irmão falou: olha, quando o Flamengo abriu 3-1, o papai ficou desolado. Falou: cara, não sei se vai dar, né? O Flamengo fez 1-0 com o Zico, o Botafogo empatou com o Maurício. Aí acho que foi Bebeto e Alcindo, né? O segundo gol do Bebeto, aquela bola desvia, mata o Ricardo Cruz. Até toda vez que eu vejo o replay, eu falo: Ricardo, você tinha que ter de mão trocada. Ó, eu falando como se fosse goleiro. Mas aí que tá. Eles continuaram ali torcendo, né? E aí sai o gol contra do Gonçalves e o empate do Vitor. E aí ele, né? Muito se fala, inclusive, e aí também dos nossos ídolos, né? Que a gente conversa, né? O Gotardo, o Luizinho Quintanilha, queridaço, falou também que esse foi um dos jogos assim mais importantes naquela conquista, né? Era o grande adversário, e depois que você está perdendo um clássico 3-1, faltava pouco, e você ainda consegue um empate, continuava invicto, correto? E consequentemente vivo para conquistar a Taça Rio e disputar a final contra eles, que tinham conquistado a Guanabara. Bom, claro que teve muita relevância. Mas, além disso, né, o Gonçalves, que também esteve no bicampeonato, chegou a jogar como lateral esquerdo, não foi, Léo? Né? Foi, lateral esquerdo. O Gonçalves Ele e além o de... Donizete, pouca gente lembra que o Pantera também estava no bicampeonato. Exatamente. Donizete, primeira vez que vestiu nossa camisa. Inclusive, Sim. o Botafogo ganha do Flamengo, com gol em cima da hora, gol do Donizete. 2 gols dele. A gente só não foi invicto também em 90 porque a gente perdeu um jogo, né, Léo? Pro América de Três Rios. Léo? Isso. Oi, destravou. Já deram uma travada. Tá tudo certo aqui. Voltou aí? Voltou, tudo certo, tudo certo. Bom, então, vamos lá. Eu agora, para não ficar o mesmo discurso... Não, mas aí eu vou entrar em contradição, porque tem a Libertadores, né? E Barbosa também foi campeão brasileiro. Cara, Gonça, inesquecível. Campeão brasileiro também em 95, campeão conosco em 96 também na Tereza Herrera, na Cidade Maravilhosa, no Campeonato Carioca, no Rio São Paulo de 98. Mas assim, o ano passado, né, cara, uma batida só, brasileiro, Libertadores, aí eu acho que Barbosa acabou passando ele. Boa. Vai ter polêmica mais pra frente com isso, hein? Carly ou Gotardo? Eu adoro o Carly. Acabamos de falar aqui, né, de um gol tão importante que ele fez em 2018, naquela conquista do Carioca. Na Série B, que já nem vai, veterano, já nem sabia, né, se o Carly ainda ia ter condições físicas de jogar ainda. Foi fundamental, né? Naquela arrancada já com o Anderson, uma das peças-chave foi o Carly. Botafogo, por exemplo, ganhou do Brasil de Pelotas 1-0 no Newton Santos, gol do Carly. Aquele jogo lá contra o Goiás que a gente empatou, gol do Carly, que foram, bom, claro, resultados importantes. Mas, assim, o Gotardo, gente, tem jeito. Capitão em 89, estava também no bicampeonato em 90, 95 lá estava ele, 96 na Tereza Herrera. Wilson Gotardo, assim, para o Botafogo é uma história também gigantesca, assim como o Carly. Mas nessa eu fico com o Gotardo, porque
sabe aquela coisa, Léo? Aqueles ex-jogadores que nós consideramos ídolos, e Sim. onde você percebe que ainda tem mais carinho pelo Botafogo do que o outro. E com certeza, de todos que eu conheci, um dos que mais tem é o Gotardo. E eu acho que, cara, é uma tristeza que ele tem até hoje o Emil ter liberado ele pro Flamengo, cara. E detalhe, quando eu fiz live com ele, Léo, o Gotardo falou, cara, tem coisas no futebol que não dependem só da gente. Mas olha só, cara, ele mesmo jogando no Flamengo, claro, ele não entrou, né? Eu não fui perguntar essa coisa, Gotardo, você acha que tinha gente que se vendeu? Eu não fiz essas perguntas, até porque é antiético. Mas ele mesmo falou, cara, eu, como o adversário, percebia que naquele dia o Botafogo estava diferente. Quando o Gotardo falou isso, sabe o que eu pensei? Ele é profissional. O dever dele ali era defender o rival. Mas, como quem diz, sempre querendo seu bem, Botafogo, sabe? Ele me passou essa mensagem quando ele falou isso, tá? É ele. Boa, um dos piores dias da minha vida no estádio, não, se não o pior. Marinho Chagas ou Alex Telles? Ai. Olha, o bruxo, né? O apelido dele é bruxo. A bruxa. A bruxa. Marinho Chagas. Destro que jogava na lateral esquerda, né? Ele e o César Prates. Eu acho, inclusive, que dessas estatísticas começaram muito bem por causa dele, né? Aí teve uma galera depois que imitou ele aí. Né, Júnior? Mas, deixa eu falar o seguinte, cara. Meu pai falava que tinha um chute, um cruzamento, batia a falta como poucos, né? Infelizmente, não vi ele jogar, mas não uso isso como filtro, tá? Mas, sem dúvidas, assim, o que se fala de laterais esquerdos, né, na história do futebol brasileiro, esse está entre os primeiros, certo? Mas, assim, se tratando de Botafogo, e o Telles ainda que tem a responsa de cobrar aquele pênalti no momento que foi crucial, com um jogador a menos, tá? Eu vou ficar com o Telles. Boa. Então vamos para a próxima aqui. Tá voando, hein? César Prates ou Marçal? Marçal. O César Prates, que pena que ele não conquistou um título com a nossa camisa, mas chegou muito perto, né? Estava na Copa do Brasil de 99, em 2005 que o Botafogo era apontado como um dos favoritos a conquistar o Carioca. Iniciamos já bem, uma boa vitória para cima do América, um golaço de falta. O César Prates como cobrador de falta era coisa de doido, hein? Parecia pênalti. Mas o Marçal, né, cara? É um jogador, inclusive, que marca essa nossa era de SAF, né? E não só no ano passado, ele teve algumas lesões, mas tanto em 22, por exemplo, uma vitória lá em cima do Fortaleza, no Castelão, 3-1 com o golaço dele. Aliás, o Marçal gosta de fazer gol no Fortaleza, né? Vamos dizer assim, teve também momentos importantes depois que viramos SAF, sabe? Então, vou ficar com o Marçal. Boa. Próxima, Valtencir ou Rildo? Voltando no tempo. Rapaz, olha... Um dos dois você viu. Talvez só seu pai tenha... Dos dois, talvez só teu pai tenha visto. Eu acho que eu tô um pouco tímido, assim. Essa eu confesso que eu fico um pouquinho tímido. Porque, assim, de tantos jogadores, né, que conversava com meu pai, que, claro, nas nossas pesquisas, eu confesso a você, Léo, que não tenho, assim, algo assim de cor para diferenciá-los, tá? Sim, perfeito. Entendeu? Aí eu também não quero dar uma resposta assim, é o Rildo porque ele é mais alto na foto, entendeu? Não. É que eu fico um pouco... É justo. E às vezes o não sei é uma grande resposta. Então, vamos deixar em aberto essa daqui. Vou deixar você ficar em cima do muro. Foi muito bem nessa daqui. Vamos para... Então, vamos embora. Renato 8 de Ouro ou Carlos Alberto Santos? Carlos Alberto Santos, sem dúvidas. Eu adoro o Renato, um jogador com muita categoria, mas o Carlos Alberto Santos teve... Inclusive, tive o prazer de cumprimentá-lo, né? Quando eu fiz a cobertura lá na eleição de presidente do Botafogo em 2020, né? Foi muito solícito e, pô, esteve conosco aí, né, cara? Em 89, acho que também estava em 90. Estava em 90. Né? Jogadoraço. Jogadoraço, né, cara? Pô, campeão aí conosco. Faltou isso também para o Renato com a nossa camisa, apesar de também
ter participado daquele grande momento que tivemos em 2011 no Brasileiro, até aquela queda brusca, né? Éramos treinados, inclusive, pelo saudoso Carlos Júnior. Mas nessa aí o Carlos Alberto Santos. Boa. Então vamos lá. Carlos Roberto ou Alemão? Cara, o Alemão, quando eu conversei com o Luizinho Quintanilha na nossa live, foi um prazer. E eu me lembro que a gente mencionou também o Alemão, né? Porque o Napoli, ô Léo, olha, permitam-me, gente, se eu estiver cometendo um equívoco, mas vocês sabem dessa história que o Luizinho Quintanilha, ele teve propostas do exterior e disse, só saio do Botafogo quando eu for campeão. Se eu não me engano, era o Napoli, tá? E teve também um clássico entre Botafogo e Napoli, inclusive que o Botafogo enfrentou o Maradona em 86, que o Luizinho Logo jogou depois da Copa, jogo. né? Isso. Foi a volta do Maradona para a Isso. cidade depois da Copa. O Luizinho, ele teve propostas antes de 89, e eu acho que uma delas foi o Napoli. E aí, inclusive, também lembrando desse jogo, a gente falou sobre o Alemão, tá? Que era assim, como volante, aí cheguei a ouvir algumas coisas do meu pai, que tinha muita técnica, né? Bom, antigamente, né, Léo, o pessoal falava que futebol era mais técnica e menos físico, que eu acho que hoje é até um pouco ao contrário, né? E falando de volantes, o Alemão, além de ter aquela coisa da intensidade, mas um jogador que tinha facilidade de sair jogando, sabe? Bom, não é à toa que foi jogar num Napoli tão vencedor, com Careca, com Maradona, quer dizer, era um baita de um volante. Infelizmente, não conquistou um título conosco, né? Que foi ali nos anos 80 que ele jogou. Agora, Carlos Roberto, cara, aí você fala ali 67, 68, como treinador também, campeão carioca em 2006. E eu ouvi ele emocionado nesse dia da eleição, como o Jairzinho também, por exemplo, naquela mesa, aquela situação difícil do Botafogo. Não tem como, é o Carlos Roberto. Boa. Marlon Gregory. Marlon. Boa. Agora sim, de chapa, hein? Não, essa eu fui assim, nada contra o Gregory, tá? Que saiu, que, pô, teve todo o direito, pagar a multa, o futuro dele, da sua família, tá tudo bem. Mas acho que o Marlon. Eu fui Léo, que eu disse no início de 24. Marlon, acho melhor ele também sair, Sim, porque acho que claro. não vai ter mais clima. E quando você fala sobre uma volta por cima, né? O Marlon, ele é um grande exemplo. Ele viveu aquele 23 e em 2024, incontestavelmente, assim, um dos nomes mais importantes. E ainda, cara, para coroar, você me permite, Léo, acho que você também Claro. compartilha de saudade. Não sei, teu pai está aqui conosco? Não. Está no céu também. O meu também está lá. E essa história dele agora no final, né, a entrevista, ele lembrando do pai dele, quer dizer, que é uma coisa que a gente se identifica, né? Pô, maravilhoso, brother. É um cara assim, fantástico, que muita gente já me falou, inclusive um abraço para o doutor Gustavo Dutra, que, poxa, ali entre os bastidores, sabe, é uma pessoa de coração muito grande, sabe? E a gente tem acesso, através da Botafogo TV, nas pré-eleições, ele cita, né, a importância do trabalho de todo mundo, os funcionários do Botafogo, que naquele momento era com eles. Então, assim, cara, o Marlon, ele é que a gente chama um verdadeiro líder, dentro e fora de campo. Bom, o Marlon é uma história absurda de volta por cima, né? Ele conseguiu, e é muito legal ele ter conseguido isso. O Marçal, como também conseguiu, né? O Marcelo era outro que estava execrado ali depois de 2023. Hoje é um cara que a torcida tem um carinho absurdo. E olha, Léo, vou dizer uma coisa, e, poxa, nós dois aqui, né, Léo, assim, não querendo contar vantagem, mas acho que é uma virtude. Acho que a gente lida bem com essa questão de opinião, sabe? De jogador, de treinador. Eu já várias vezes vi suas lives, Léo. Você também tem essa característica muito bacana. Mas eu confesso que eu fico triste quando eu vejo as pessoas assim, crucificando o Marlon, depois de, sabe, de tudo que esse cara fez. Entendeu? Eu acho que o mau momento existe para todo mundo. Sim. Né? Um jogador que eu via muito isso na década de 90, e eu me ponho meia culpa, é o Wagner. O Wagner foi campeão em 95. Pô, ele falhava no jogo. O Wagner, ele tinha algumas falhas ao longo da trajetória dele no Botafogo. Pô, vai viver daquele chute do Giovani até quando?
vai viver do jogo do Santos até quando? E o Wagner é um cara importantíssimo. Mas é o que eu acho, que eu posso falar pro Marlon, pra família dele, se estiver vendo, né? Não tem essa pretensão, é que a história é contada fria, cara. E fria daqui a 15 anos vai ser contada como é contada a história do Wagner hoje no Botafogo. É um Com cara certeza. campeão, talvez um dos maiores goleiros da nossa história. E a do Marlon vai ser contada fria. Sem esse calor desse momento jacobino que tem em torcida, em rede social, toda semana tem que ter alguém na guilhotina, sabe? Uma coisa meio de jogar alguém na fogueira. E o Marlon, como está em ativo, acontece isso, vai estar na corneta. Eu acho que com o tempo a importância do Marlon vai ser ainda mais maximizada no Botafogo que ele fez ano passado, esse cara, André. Não sei se tu concorda. Concordo, Léo, plenamente. A tua comparação também concordo total, porque foi meu início também de frequentar estádio e eu via isso com o Wagner e meu próprio pai falava, mas é um cara que foi tão importante, além de 95, também 96, pegou pênalti lá contra a Juventus, no Carioca de 97 pegou pênalti lá do Edmundo, no Rio-São Paulo quase chegou na seleção. Indiscutivelmente, os dois estão assim eternizados. Com certeza. Então vamos lá. Luizinho ou Rocha? Rapaz, eu vou ficar com o Luizinho, 89, memória fresca de uma conversa, de tantas conversas que tivemos. E assim, só sai do Botafogo quando conquistar um título. Esse cara tá na frente de muita gente, Léo. Com todo Muita gente respeito. associa ele ao Vasco, né, cara? O pessoal mais 30, 40 anos associa ele ao Vasco, talvez. É outro também que até jogando em outro time ajudou a gente. Botafogo ganhou do Vasco 2-0 no Brasileiro de 95. Ele deu-lhe uma pancada no Iranildo e foi expulso. Com a menos, a gente foi lá e fez o gol. Tá nesse jogo, pô. Com a mais, quer dizer. Aquele ali eu tinha certeza que a gente ia ganhar. Eu falei, porra, quando o Túlio fez o gol, eu falei, porra, Túlio mamãe Donizete. tá ganhando. Túlio Donizete, eu falei na arquibancada pro meu pai, falei, a gente vai ser campeão, cara. Porque ganhar do Vasco é um pacto pra gente. Tudo bem que já tava. Em brasileiro, o Botafogo não ganhava do Vasco desde 85. Sim. Pô, cara, ali, na hora que ganhou, eu falei, pô, a gente vai ser campeão. Que ganhou do Vasco. Não é como é hoje em dia, que a gente tá chateado porque foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil. Naquela época ele era uma escrita meio chata que a gente tinha com o Vasco. Era difícil. Eu lembro também começando a acompanhar, eu já ouvi esse papo aí, ó, contra o Vasco, o Botafogo joga até melhor, mas coisas do futebol. Vamos lá, então. Nilo ou Carvalho Leite? Eu falei que eu ia buscar a versão almanac aqui. Rapaz, essa eu também fico mal. Bom, Carvalho Leite, que é um dos artilheiros da nossa história. Ele e o Nilo. Nilo também. Ficar com Carvalho Leite, que foi o primeiro que eu ouvi. O Carvalho Leite foi treinador do Botafogo também, longa história. Uma das maiores tristezas que eu tenho na minha vida, o Carvalho Leite morreu em 2004. Pô, olha, no centenário do Botafogo, não foi nenhum representante do Botafogo no enterro. Nenhum. Esse cara ficou com o Botafogo uma vida inteira, foi médico, etc. O Botafogo já negligenciou muito a própria história. Sidorf Almada. Almada, indiscutivelmente. Isso aí não precisa nem. Que isso, rapaz? Eu assim, com afinco. Eu não considero o Sidorf ídolo do Botafogo, não, ainda mais depois do que aconteceu. Já falei isso algumas vezes. Boa. Mas é o que eu falo, é uma questão mesmo de opinião, né? E claro, não tem certo e errado, não, cara. Por isso que eu falei, é um fio condutor pra gente bater um papo sobre Botafogo. É você vivendo o Botafogo, não tem certo ou errado e nenhuma resposta. Exato. Não, e para deixar claro, Dedé, mas quando ele foi reivindicar o que era de direito, não. Zero problemas, mas certa vez, quando o Botafogo estava mal, não quero falar sobre o Botafogo. Entende? Quando a pessoa ela tem uma identificação, não viu ontem na Botafogo TV o Sandro, emocionado, relembrando as histórias, jogou no Botafogo, inclusive numa época tão difícil. Pô, eu gostava do Sandro, cara. Pois é. Como vários deles, depois que foram seguir para outros, foram para outros clubes ou seguiram para outros nichos, mas sempre deixaram claro o carinho, a admiração, né? Alguns até a paixão pelo Botafogo. E eu fiquei uma vez triste. Volto a dizer, nada contra. O Botafogo devia ele, tem que pagar? Tem que pagar. Né? Mas quando a pessoa bota um pé fora e demonstra não estar nem mais aí, não estar mais aí, né? Ok, foi importante naquela conquista do Carioca de 2013, nos ajudou a classificarmos para a Libertadores depois de 96 para 2014, são 18 anos, né?
Então, ok, mas o Almada, gente, né? Inclusive, inicia a jogada do primeiro gol, com um jogador a menos na final. Só essa daí ele já ganhou. Pô, foi na minha frente, cara. Porra. Me Pô, arrepio até hoje. Pô, o Quarentinho ou Amarildo? cara, o Amarildo, possesso da Copa, né? Cara, teve a responsa de substituir nada mais, nada menos que Pelé em 62. O grande destaque daquela conquista foi o Garrincha, mas o Amarildo, que recebeu essa alcunha, né? Por substituir tão bem. Mas o Quarentinha é o maior artilheiro da nossa história, né? Então, vou O ficar com único a fazer 40. mais de 300 gols com a camisa do Botafogo. O único Pô, jogador. vou ficar com 40 nessa. Boa. Sérgio Manuel ou Savarino? Aí tu me pegou, cara. Caraca. Não, tem que ter polêmica, tem que ter polêmica. Cara, o Sérgio Manuel foi o primeiro jogador que eu tive assim, o privilégio de conhecer pessoalmente. Caraca, bicho. E a gente não morava no Rio, né? Então foi uma coisa assim, sabe? Uma criança ali, já botafoguense, vendo o cara que a gente tanto comemora, os gols dele na nossa frente, conversando ali com a gente. E assim, outro também, cara, que foi considerado o andarilho, né, do futebol, vários times que ele vestiu a camisa, uma vez numa matéria, mas ele disse, mas eu sou botafoguense. Foi fundamental na conquista de 95. Retornou já na final contra o São Paulo, no Rio São Paulo, meteu um golaço de falta lá no Morumbi. Bom, nos ajudou também naquela campanha na Copa do Brasil de 99. Mas o Savarino, né, velho? O cara me fez aí em Brasileiro, em Libertadores, aí esse ano ainda vai e fico no Botafogo. Pô, cara, essa é difícil, irmão. Mas eu vou dizer, coração de criança é o mais puro, tão puro quanto o de uma mãe. Vou ficar com o Sérgio Manuel. Boa. Boa. Todo mundo gosta de Sérgio Manuel, né, cara? Eu acho Pô, meu o irmão, carinho que a torcida tem com o Sérgio Manuel é cara, vou te absurdo, falar, cara. foi a primeira assim que eu falei, ai, de verdade. Verdade é. Dodô ou Louco Abreu? Louco Abreu, indiscutivelmente. Dodô, assim, tecnicamente falando, indiscutivelmente, ele é melhor do que o Louco Abreu. Entendeu? O artilheiro dos gols bonitos. Mas foi pro Fluminense. Eu me lembro que eu fiquei a tarde toda lá naquela treco do doping. Dodô vai voltar, Dodô vai voltar. E chega no final do ano, pô, vou nessa, vou pro Fluminense. Ah, Dodô, aí tu me partiu o coração. Tá no direito dele como jogador, mas nós como torcedores, quer dizer, eu como torcedor, de corta aqui. Bom, importantíssimo na conquista de 2006. Hoje, como comentarista, para mim é o melhor. Se tratando aí de ex-jogadores, toda vez que eu vejo um comentário dele, o cara que tem uma visão assim de jogo, sabe? Conhecimento da bola assim indiscutível. Ricardo Lucas é fantástico. Mas o Louco Abreu, velho, com aquela cavadinha, irmãozinho, jogando no Figueirense, mostra um negócio lá O pros professor caras. dos caras, porra. Ah, meu irmão. Eu sou da igreja Louco Abreniana, o senhor sabe que eu sou eu sou um missionário da igreja de Louco Abreu. O senhor sabe. Da palavra da salvação de Louco Abreu. E olha, o horário não permite, mas ele fez um gol também contra o Vasco, ele tem que ter, né? Tem que ter, porra, cara. Ah, meu Deus do céu. Vamos nessa, Louco Abreu. Louco Abreu, porra. Então vamos lá, Rogério Bailarino ou Donizete Pantera? Rapaz, olha só. Donizete, quando a gente fala também desses jogadores que marcaram a nossa infância, eu me lembro dos meus irmãos, naquele time de 95, claro que existia idolatria lá no Túlio, mas dos mais queridos, né? E olha só como é que são as coisas, Léo. Bom, eu vou ficar com o Donizete, porque além de ter conquistado o nosso título, ter nos ajudado naquela conquista de 95, foi também campeão conosco, né, em 90, tá? E assim, eu ia brincar aqui, porque ele também tem todo direito, né? Ele tem também muita idolatria lá por parte do Vasco, mas eu vou falar que ele é Botafogo, não vou fazer isso não, que aí eu acho que o próprio pode ficar triste. Mas assim, eu vou deixar a brincadeira aqui de lado. E quanto ao Ricardo Bailarino, eu
não vi jogar, vi pouco, confesso. Tá? Alguns que são ícones da história do Botafogo, gente, eu confesso que eu não vou ter assim tanta informação quanto eu tenho desses que a gente viu jogar ou de algumas décadas para cá, tá? Fechado. Igor Jesus ou Roberto Miranda? Pô, aí um dos caras que eu vi meu pai assim mais idolatrar, cara, tá? Também, né, da chamada Célia. Quando eu falo Célia Fogo, não é aquela de Era o 92, Rogério. Célia Fogo era 67, 68. não. Foi até 768. 71. 71. Era o Rogério também, né? Estava nela. O Rogério Eu bailarino. peço, Léo, que eu não consigo, sabe, às vezes com postagem homenagear todos os nossos ídolos. Tem dias, por exemplo, que é aniversário de um ídolo nosso, mas a gente está na correria. Mas o Roberto Miranda, eu fiz questão de uma vez fazer uma postagem, porque eu me lembro que meu pai gostava muito dele. Eu também fiz um texto no Fogonete há pouco tempo falando do Roberto Miranda. Ah, Roberto, que é o de Roberto, que é o Roberto original, né? E ó, O deixa eu contar Dinamite uma só é coisa. Dinamite porque tinha o Roberto Miranda, porque o Roberto é ele. Por isso que depois veio o Roberto Dinamite. E eu vou te contar uma coisa, hein? A história do Jogo do Bicho, eu fiquei sabendo da boca dele, tá? Numa matéria que fizeram de homenagem no centenário do Botafogo em 2004, ele que estava contando. Que no caso do manga, né? Uhum. Mas, gente, o Igor Jesus, velho, pô, meu irmão, aí é coisa de doido, entendeu? Que a gente viu ano passado, esse ano, até na despedida, eu volto, o cara me mete gol contra a PSG. Ah, gente, aí não tem como. É Igor Jesus. Boa. Berg ou Nilson Dias? Cara, o Berg que veio a falecer, né? Mas esse tem uma história marcante que foi ali no momento que meus irmãos estavam começando também a acompanhar o futebol e meu pai me contando os primeiros jogos que levou eles. Foi numa vitória assim. O Botafogo deu uma amassada no América, no Caio Martins. Foi a primeira vez que meu irmão do meio foi. Foi um show do Berg, tá? Eles me contam essa história. Mas o Nilson Dias tá naquela prateleira, né? Que a gente sabe que... Sabe? Os incontestáveis. Sim. Boa. Então, De Aranha ou Búfalo Gil? De Aranha. Porque o Búfalo Gil é o Búfalo Gil, né? Que era o nosso treinador de 92. Bom, eu já ouvi histórias, inclusive, que ele poderia ter tido mais oportunidades na Copa de 78, se não me engano, tá? Sim, ele foi titular, ele jogou alguns jogos de titular. Que ele foi, inclusive, um dos melhores jogadores do Brasil naquela Copa, tá? Mas, assim, rapaz, porque eles como treinadores, os dois têm marcos negativos. O Dé, as duas vezes o Botafogo perdeu de 7, era ele o treinador. E o Búfalo Gil, como treinador, infelizmente, em 92 foi a perda, né, dessa final. Mas, assim, de jogador para jogador, eu vou mudar. O que eu ouvi dizer, o Búfalo Gil era melhor. É porque o De Aranha tem histórias, assim, daquelas mais, né, curiosas. Uma resenha. Por exemplo, com um gramado alagado lá no Espírito Santo, ele pulava na poça e jogava de cabeça, essas coisas assim de certa vez, a troca das ideias. Contando no Museu da Pelada, enfim. Mas o Búfalo Gil, de tudo isso que eu ouvi, principalmente nessa Copa de 78, eu fico com ele. Pô, tu falou é verdade, né? Muito triste essa marca negativa dele no Botafogo, né, como técnico. Eu já perguntei de 94. Eu já perguntei para uma pessoa de 94 que estava na época. Falei, pô, os caras, será que alguém ali se vendeu? Foi muito estranho aquele 7-1. Ou não? Queriam derrubar o Dé, pelo que me falaram. Falei, puta. Será que é um cara que tem essa história no Botafogo, né? Djaí ou Eduardo? Djaí Maestro ou Eduardo? O Djaí. Inclusive, ó, grava esse nome, gente. Djaí. Djaí, cara, vou te falar, Léo, o Marlon me lembra muito ele. Essa capacidade de distribuir o jogo, né? O jogo, pô. Assim, o Eduardo, baita de um jogador, foi importante também no ano passado. Tivemos vitórias, inclusive, no Brasileiro, 2 gols dele contra o Bragantino, né? Mas, assim, o Djaí, cara, ele foi campeão em 97, 98 conosco, né? O Carioca. Foi 90 também, né, cara? Carioca 90 também, perdão. Mas, assim, essa eu tô levando a questão da qualidade, porque são 2 jogadores muito técnicos, tá? Então, nessa daí eu tô levando esse filtro, tá?
posições um pouquinho diferentes, que o Eduardo joga um pouco mais avançado, mas eu fico com o Djaí. Boa. Eu gostava muito de Djaí. Eu encontrei com ele numa comemoração no final do ano. Ele, pô, eu sou fogão, sou fogão. Todo mundo sabe. Eu gostava do Djaí, cara. Que ele dava entrevista na época, mesmo jogando em outros clubes do Rio, ele falava que era botafoguense. Ele deixava claro, eu sou Botafogo. Ainda tinha essa personalidade que naquela época todo mundo escondia time, e ele falava, eu sou Botafogo. Pô, e eu vou te falar uma parada, Léo. Primeiro clássico assim que eu fui no Maracanã foi Botafogo e Fluminense, na Guanabara de 97. Foi 4x1 Botafogo. 4x1. Que ele jogou naquele jogo foi sacanagem. Pois Lançamento, falta. O gol de falta dele ainda foi o mais bonito que eu já vi em estádio. O Ellison está até hoje procurando aquela bola. Foi um golaço do Djaí, um do Sorato e 2 do Bentinho. E eu me lembro que quando estava 4x1, o gol do Fluminense foi do Ian. Mas quando estava 4x1, a galera mandou. Mete 7, que o Botafogo deu um baile no Fluminense. Marcelinho Paulista, recém-convocado para a seleção brasileira, jogando muito. E a gente perdeu o gol para Dedé. O Gonçalves também perdeu um gol feito. Verdade. Pô, esse jogo eu já vi a matéria desse jogo no YouTube muitas vezes, cara. O Joel, que foram perguntar pro Joel no intervalo, pô, o Jair não errou um passe. É normal. Não errou um passe. É um maestro. É bizarro. Ele com essa capacidade de distribuir jogo. Aquele time 97 do Carioca era muito bom, cara. Aquele time de 97. Valdeir ou Elinho? Olha, o Valdeir, o The Flash, né? Assim, infelizmente, o título não veio, mas foi, claro, uma campanha triunfante, né? E tinha alguns destaques naquele time, Valdeir, o Carlos Roberto Dias, tem que citar, né? O Renato lá Portaluppi, mas René Playboy, inclusive René Playboy recentemente fez uma homenagem no aniversário do meu irmão, que eles gostavam tanto do René que eles tinham um periquito que deram o apelido no passarinho de René. Mas, bom, aí eu vou dizer o seguinte para vocês, tá? O Elinho estava naquele time de 81, não estava, Léo? Ele foi um ídolo de 81, não lembro, mas ele foi um grande xodó da torcida na década de 80. Ele foi um grande xodó ali em 84. Ele não foi campeão, acabou não sendo campeão com o Botafogo, né? Era o xodó da torcida. Tem um 4x0 Botafogo no Vasco, acho que foi, na verdade, mais para frente, 86, que ele faz um golaço de cobertura. Eu tô confundindo, não sei se foi ele ou o Gerson com o Jota, naquele 3x1 do Baila Comigo contra o Flamengo. Bom, foi o Geraldo, né? Não foi o gol do Geraldo? Foi, Geraldo. Tá certo, eu tô confundindo. E o terceiro foi aquele do Mendonça, né? Que o Júnior deve estar até hoje nas transmissões. O gol de cobertura foi no Vasco, do Geraldo, né? E o contra o Flamengo foi no Baila Comigo. Tem um velhinho também. Porque ali, entendeu? Anos 80, é mais na base da pesquisa. Bom, mas eu vou ficar com o Valdeir, cara, porque era um jogador que eu percebia que meus irmãos que já acompanhavam naquela época tinham muito carinho. Eu tinha mesmo. Eu tinha. Boa. Então vamos lá. Mimi Sodré ou Flávio Ramos? Flávio Ramos, né, cara? Aquela bendita daquela... Na verdade, os dois, né, cara? A gente pode, assim... Certa vez, conversando com o grande Luiz Felipe Carneiro, né, o responsável, né, pelo Centro de Curador de Memória, uma vez ele até brincou, ele falou, cara, quando se fala assim do início do Botafogo, a importância dos dois é gigantesca, né? Mas a história do Flávio com a aula de álgebra, né, também que é importante. Assim, eu falei ele, mas na verdade os dois foram fundamentais, assim. Os primeiros dias de vida, né, do Botafogo. Aliás, são pessoas, né, são ícones que a gente vai ter uma gratidão eterna, né? Sim, isso daí estão na história. Os caras fundaram o único clube vivo hoje em dia que é fundado por adolescente por causa desses caras, né? Que, na verdade, foi o Eletro, né? Aí depois... Foi o Eletro Clube, depois se tornando Botafogo, cada dona chiquitota. O Mimi Sodré é o primeiro grande ídolo do Botafogo, e ele, no primeiro momento, ele foi negado a entrar, né? Porque o Flávio Ramos dizia, só queremos jogar gente mais velha aqui, não sei o que, você é muito pequeno. Aí ele falou, então eu vou fundar meu clube. Vou fundar meu clube e vou mostrar para vocês. Aí fundou a primeira categoria de base do Botafogo.
Aí ele acabou sendo primeira categoria de base, depois fundiu com o Botafogo, e ele, o grande primeiro ídolo do Botafogo é Mimi Sodré. E presidente conciliador, ele chegou a ser presidente do Botafogo numa época muito conturbada, ali no início dos anos 40. Ele foi presidente, ficou conhecido como presidente conciliador do Botafogo, por ser um dos fundadores. Afonsinho ou nem Conceição? Olha, são duas feras, né? O Afonsinho que estava na arquibancada em 89. Dá para ver, inclusive, na matéria. Mas não da Manchete, o Globo Esporte. Ney Conceição, eu ouvi também histórias dele, meu pai. Infelizmente, nenhum dos dois, né? Infelizmente, ambos que jogavam muito bem não foram campeões com a nossa camisa. Mas dois caras que eu vi meu pai elogiar bastante. Mas por ver o Afonsinho, eu vou usar isso como filtro, tá? Porque quando a gente também não viu jogar, e aí a gente ouve mais histórias, algumas pesquisas, aquilo que eu falo, não vou forçar a barra, tá? Então, nessa eu vou ficar com o Afonsinho por essa questão. Boa. Vamos lá. Mendonça ou Paulo César Lima? Caju, né? Eu já vi ele pedindo para não ser chamado de Caju, então eu chamo de Paulo César Lima. Tá. Ficou olhando? Eu já vi pessoalmente, ele fala, não chama de Caju, então. Todo Paulo César Lima. O Paulo César Caju, que não é um ídolo, né? Inclusive, na matéria que homenageou as conquistas de 68, 95, ele falando, ele representando, ele contando, ele que estava, né, em 68. Era ele falando 68 e o Túlio 95. Assim, campeão conosco, né? Da Taça Brasil, que terminou em 69, né? Terminou em 69, contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza, exato. Mas, assim, o Mendonça, cara, eu acho que ele, apesar de não ter conquistado um título conosco, o Mendonça, ele representou aquilo que o pessoal falava que era o fio de esperança, né? Numa época de jejum, um cara que tinha muita categoria, até também os últimos anos de vida jurando amores ao Botafogo, sempre se declarou um botafoguense, e eu uso isso como referência, que meu pai disse certa vez, mesmo o Botafogo ficando aquele tempo sem conquistar título, era um cara que sempre demonstrava muito o amor pelo Botafogo, tá? E certa vez ele disse, seria muito justo se ele também tivesse naquele time de 89, tá? Então, essa eu vou ficar com o Mendonça. Boa. Eu me lembro uma vez, estava eu, o Lelê do setor visitante, o Depp, apareceu na arquibancada, um Botafogo Fluminense, mais esse jogo de cadela dos anos 2010. Ele apareceu na arquibancada ali no Newton Santos, no Oeste Inferior. Eu tenho uma foto até hoje com ele, o saudoso mundo. Ele apareceu na arquibancada ali no Newton Santos. Tem uma foto com ele ali. Foi várias emoções ver ele no estádio ali. Então vamos lá. Silvio Perillo ou Paulinho Valentim? Paulinho Valentim foi autor dos 5 gols, Botafogo 6, Fluminense 2. Primeira vez que meu pai foi ao Maracanã, 57, o Botafogo gol do Fluminense foi campeão carioca. Inclusive um de bicicleta. E por essas e outras, assim, meu pai disse, primeira vez que o teu avô me levou no estádio, eu vi Paulinho Valentim fazer 5 gols, Botafogo meter 6, ser campeão em cima do Fluminense. Quando ele falou esse nome, já tornou algo assim um topo. Boa. Paulinho Criciúma Maurício. Caraca, aí tu me pega. Pô, aí é sinistro, cara. Porque o Paulinho Criciúma foi o artilheiro daquela conquista e o Maurício fez o gol do título. Mas Paulinho Criciúma, dos jogadores assim, os mais emocionados, né? Inclusive tem uma gravação dele falando com o pai, o Gilson Ricardo levou, né? Não sei o que era aquilo, cara, num rádio, né? Ele conseguiu se comunicar com o pai dele, muito emocionado. Outro também que os dois, né? Vivem assim, são botafoguenses declarados, né? Paulinho Criciúma, que também participou da campanha, né, do título de 90. Vou dizer o seguinte, cara, o Maurício, ele tem idolatria por esse gol inesquecível, tá falado. Mas eu vou escolher o Paulinho nessa por tudo que ele representou e por tudo que ele, de todas as vezes, homenagens,
de vezes, né, que eu tive o prazer de conversar com ele lá com o pessoal da Identidade Botafoguense, do Samuca, ele muito emocionado, um cara assim que vive muito intensamente ainda no Botafogo, tá? Então eu vou escolher o Paulinho nessa. Boa. Luiz Henrique ou Túlio Maravilha? Reta final aqui. Mas aí quando fala de uma era, né, o Túlio ele teve um peso gigantesco, cara. Ali em 95, por exemplo, o cara foi 3 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro, Série A, que também foi da B e da C, né? 95, cara, não tem jeito, a gente acaba entrando em contradição, porque já se eu usasse o filtro da Libertadores, como eu usei lá atrás, mas assim, o Túlio... Gonçalves vai ficar chateado com você. Mas assim, o Túlio foi o que a gente chama, né, de a era, né? Ele marcou uma era, né? Acho que foi ali a grande... todos eles têm claro, tem que ter o reconhecimento, mas ele, assim, foi foi o papel principal, né? O homem gol. Quer dizer, não tem jeito, não tem como não botar o Túlio. Boa. Túlio, meu ídolo. O Luiz Henrique, né? O nosso Pantera, maravilhoso. Cara, pô, fantástico. O cara que fez ano passado, fez o primeiro gol no Cara, final, isso eleva muito mais o Luiz Henrique, né? Pra ele estar numa discussão com o Túlio, que a gente olha e fala, puta que pariu, meu irmão. É porque é sinal de quão grande foi o Luiz Henrique ano passado. Perfeito. Zagallo ou Arthur Jorge? Arthur Jorge. Zagallo, assim, como treinador, inclusive um cara assim que inovou, né? Ele, há quem diga que foi o primeiro treinador que conseguiu escalar 6 camisa 10 num time só, que foi o tri mundial da seleção brasileira. Passou como jogador e treinador no Botafogo. Não sei se já existiu, acho que não, um outro atleta campeão mundial como treinador e como jogador. Beckenbauer. Ok. Acho que tem um agora. Brasileiro, no caso, então, né? Brasileiro só foi ele. Mas se tratando de Botafogo, o Arthur Jorge. Boa. O Zagallo, muita gente esquece que ele também foi o treinador do Botafogo no recorde de invencibilidade, né? O pessoal às vezes fica muito preso em 68, 69, claro, pela passagem dele. Treinando o Botafogo em outras oportunidades. Então a gente encerrou aqui, Dedé. Nosso confronto direto foi legal, não foi? Foi legal. Foi emocionante. Uma boa parte da história do Botafogo foi destrinchada aqui com as nossas percepções. E gostei muito, cara, do quadro. Pra gente é um quadro um pouco longo, que tem vários confrontos e é natural a gente conversar. E ele nos leva ao próximo, né? Você já escolheu entre um e outro, e antes da gente entrar